Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar apenas um introdutório sobre os 8 desperdícios Lean e como evitá-los. Então, o fundamento básico da filosofia de gestão Lean Manufacturing é justamente combater desperdícios na organização. Simples, não é mesmo? Então, veja que pode parecer por um lado fácil, mas por outro lado ele é bem complexo e envolve muitas pessoas e muito planejamento. Só que, porém, nem sempre é possível eliminá-los. E quando isso acontecer, você deve reduzi-los constantemente. Veja, o desperdício é igual a uma unha. Você reduz de um lado e cresce a outra. Então, até que o seu fim se torne possível. Então, nesse vídeo e aqui e nos demais, na sequência, aqui eu vou tratar justamente os 8 desperdícios Lean que toda organização deve incessantemente buscar extinguir ou mitigar ou reduzir. Mas não é só isso não. Também vou falar algumas práticas e algumas pequenas ferramentas, algumas contramedidas que você pode adotar para de fato combatê-los. Então, mas por que eu deveria utilizar justamente esses desperdícios? Então você sabe quais são esses desperdícios? Por exemplo, veja, o desperdício ele pode ser visto como um iceberg. Então tem algumas partes desse desperdício que são visíveis, que a organização consegue detectar aqui mais facilmente, e existem alguns desperdícios que eles são ocultos. Só que na parte de desperdícios visíveis, que aí entram os 8 desperdícios da filosofia Lean. Um deles é o transporte, outro é o estoque, um terceiro é a movimentação, também os defeitos, a desperdício por talento, desperdício nos processos, desperdício por espera e talvez o maior desperdício, que é a superprodução. Mas veja que de um outro lado, os chamados desperdícios ocultos, eles são vários, é um leque imenso. Podem ser desperdícios ou perdas por ociosidade, perdas aqui por falhas de logística, perdas por justamente falhas ou defeitos em peças, partes, componentes, tempo ideal ou a ausência de uma adequação do tempo ideal, uma ausência de conhecimento sobre qual é o tempo ideal dos processos, uma perda por velocidade na linha de produção, perdas por defeitos, falha do produto em campo, perdas por rendimentos, inadimplências, perdas por desorganização da linha de produção, falta de equipamentos ou falta de matéria-prima, então perdas por ajustes. Veja que existem vários outros desperdícios ocultos, mas aqui para ilustrar eu trouxe essa imagem. Então, pessoal, por que combater esses desperdícios? É muito fácil responder essa pergunta. Existem inúmeros motivos, mas eu vou tentar falar pelo menos 2 deles para sua melhor compreensão. Primeiro, eliminando de forma contínua os desperdícios gerados ao longo de todo o processo, você consegue aumentar seu nível de competitividade e, a partir disso, se manter mais sustentável no mercado. E um segundo é esta prática constante de mitigar ou de reduzir desperdícios, ou até em alguns casos eliminar, irá se tornar rotineiro em seu negócio, sendo enraizado e praticado por todos os colaboradores na empresa, sendo assim aplicado com maior rapidez e naturalidade. Então, é importante destacar que dentro de uma empresa ela pode ocorrer apenas um desperdício isolado ou, em outros casos, pode ter até um efeito cascata deles. Então, o acontecimento de um único desperdício dentro de um processo pode ser o gatilho para o acontecimento de outros desperdícios e assim por diante. Então, o que é importante é que a organização conheça aqui os desperdícios e que esteja constantemente tentando reduzi-los. Então, com isso, o problema no processamento seria ainda maior e muito mais difícil de se combater. Então, pessoal, essa ideia é justamente do Lean Manufacturing no item desperdícios aqui, de acordo com essa filosofia de produção.
também conhecida, o Lean Manufacturing, também é conhecida como produção enxuta, esses 8 pontos principais aqui de desperdício que prejudicam os resultados de uma empresa e demandam por correção. Então, sendo comum que empresas tradicionais sofram-se com mais de um, às vezes até os 8 desperdícios podem estar ocorrendo na organização. Em alguns setores pode estar ocorrendo por um excesso de processamento, numa outra, movimento de pessoas sem necessidade, lá numa outra, talvez um transporte além da conta, ou espera demasiada, ou estoque exagerado, ou aquele alto número de defeito, de falhas, de retrabalhos ou de habilidades subutilizada. Então, fica aqui a conscientização dessa pergunta: por que combater esses desperdícios? Então, pessoal, aqui eu já disponibilizei esses vídeos aqui sobre cada um dos desperdícios e espero contribuir para a sua organização, que ela possa reduzir ou mitigar estes desperdícios. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.